Jó 19, versículo também 19. Diz assim, eu vou ler as duas traduções que eu tenho aqui, tá? Vou ler a minha Bíblia primeiro. Jó 19, 19. Todos os homens do meu secreto conselho me abominaram, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Vou ler outra tradução agora. Todos os meus amigos chegados me detestam, aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Amém? Coloque a Bíblia no seu coração e vamos falar com o Senhor. Oremos. Aplaudir o Senhor bem alto e bem forte, aleluias. Isso, aplauda o nome do Senhor, porque Ele é digno, Ele é santo, e a sua palavra é poderosa, aleluias. E graças a Deus, amém? Pode tomar o seu assento. Irmãos, olha para cá agora para você entender, tá? Eu quero que saia daqui e entenda o evangelho que foi pregado para mim, e vou embora feliz com isso. Nós sabemos, todas as calamidades que Jó enfrentou. Até o ímpio que não lê a Bíblia, constantemente, ele também sabe, algumas calamidades que o próprio Jó enfrentou na vida. Jó servia a Deus, era um homem temente, se desviava do mal, um homem íntegro, e mesmo tendo todas essas qualidades, que foi o próprio Deus que disse que ele tem essas qualidades, e mesmo tendo todas as qualidades, ele ainda passou por tais graves sofrimentos. Isso já denota para nós que nós também iremos passar por tais grandes sofrimentos. Irmãos, os sofrimentos dos cristãos não são pequenos, são grandes, são enormes, mas em Cristo se tornam leves e momentâneos. Entendeu ou não? São grandes, mas em Cristo se tornam leves e momentâneos. Foi o que Paulo disse. A vida de Jó virou de ponta cabeça rapidamente. Rapidamente, aquele homem que tinha uma boa família, a qual a sua família se reunia algumas vezes para se alimentar todos juntos. Sabe aquela reunião em família? Hoje fizemos isso em casa, almoçamos, comemos um churrasco, chamei minha mãe, faltou muitas pessoas, mas nos reunimos ali em família. Isso é muito agradável a Deus, isso louva a Deus. Então Jó aqui se reunia com a tua família, só que agora a vida de Jó vira de ponta cabeça. Ele vai perder todos os seus 10 filhos, com uma terrível tragédia. Jó vai perder os seus bens materiais, a sua mulher vai se levantar contra Deus e contra ele, dizendo assim: por que ainda, Jó, você teme a Deus? Quer dizer, Jó, você ainda guarda a sua integridade com Deus? Por que fazes isso? Jó, faz uma coisa, amaldiçoa aí esse teu Deus e morre. Quer dizer, Jó, acabou. Então Jó está esmagado agora. Jó perde seus filhos, sua esposa, sua família se levanta contra ele, sua vida financeira está acabada. Do homem mais rico do Oriente, agora é o mais pobre do Oriente. Jó era como uma cana esmagada. E repare, Jó era como uma cana rachada, uma cana esmagada. Assim estava Jó, após perder filhos, após a esposa mandar ele amaldiçoar a Deus e morrer, após ele estar enfermo. Jó agora está esmagado. Só que vem 3 amigos para uma até boa intenção, que era consolar a Jó. Esses amigos tiveram, sim, inicialmente uma boa intenção de consolar a Jó. E eu entendi que eles, calados,
consolaram mais a Jó do que quando abriram a boca. Eu aprendo aqui que o consolo, irmão, para aqueles que sofrem no luto, o silêncio às vezes é melhor. Um abraço, sabe, um abraço. Quem perdeu alguém, não fala muito não, é apenas um abraço, uma palavra amiga basta, mais nada. Então Jó aqui, ele é como uma cana rachada no meio, e esses amigos de Jó vieram para consolar quem? A Jó. Mas pelo contrário, eles ainda acrescentaram mais sofrimento para a vida de Jó. Ao invés de consolarem Jó enquanto ficaram quietos, eles consolaram a Jó, mas quando abriram a boca, ao invés de colocarem metiolate nas feridas de Jó, sangraram ainda mais as feridas de Jó, com palavras, com ações, ferindo Jó ainda mais. Então Jó vai dizer aqui, ó, na minha Bíblia tem um tema, no seu tem? No capítulo 18? No meu está assim, ó, lá no 18, lá em cima, ó. Jó queixa-se da sua obstinação e dureza dos seus amigos. Jó fala aqui, no 16, 20 de novo, vamos ler. Aliás, 19 e 19, olha, 19 e 19. Todos os homens, os meus amigos do meu secreto conselho, me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Aqui Jó está falando sobre seus amigos, que até eles se levantaram contra Jó. Olha aqui comigo agora o Jó 16, 20, volta um pouquinho. Jó 16, 20. Os meus amigos fazem o quê? Zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Olha para mim aqui, Jó está sofrendo, e ele fala aqui que os seus amigos fazem o que com ele? Zombavam dele. Quer dizer, acrescentavam ainda mais dor em suas dores. Ao invés de ajudar a Jó, pelo contrário, faziam sangrar ainda mais as feridas de Jó. Como se mexessem nas feridas de Jó, faziam sangrar ainda mais. E Jó fala: os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem de lágrimas diante de Deus. Jó chorava diante de Deus por toda a sua perca, por todas as suas dores, seus sofrimentos. Mas é tão bom saber que Deus recolhe nossas lágrimas, que Deus, Ele enxerga nossas lágrimas, Ele entende o nosso sofrimento, irmão. Deus entende quando você está sofrendo. Mas escuta uma coisa, a Bíblia diz que Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Então, em toda a nossa lágrima, em nossas dores, Deus está presente em todo momento. Eu falo isso porque vocês vão passar por lutos, por sofrimento na família, com filhos, com marido, com esposa, com amigos, com traições, com abandonos. Pessoas vão levantar falso testemunho contra você. Para quem não presta, né? Para quem não presta, o seu nome na boca deles vai ser mal falado. Então escuta, Jó aqui, ele está dizendo: meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Então aqui Jó expressa, irmã Marlene, todo o seu sofrimento diante de Deus. Mas saiba, irmãos, que Ele é um socorro bem presente. Pedro estava afundando sob a tempestade. Pode aplaudir o Senhor. Pedro estava se afundando na tempestade, mas Jesus estava presente em toda a sua dificuldade e luta.
no 19, ele fala: os que eu amava também se levantaram contra mim. Irmãos, olha para mim aqui. Você já sabe a dor, eu sei que talvez já aconteceu com você isso. Alguém que você tanto amava agora se levanta contra você. Isso é uma dor terrível, irmão. Alguém que você muito amava, que você muito respeitou, que você muito ajudou, que você não apenas gostava, você amava, essa pessoa se levantou contra você. Isso daí causa em nós uma dor terrível. Então Jó já está esmagado, Jó já está aqui como uma cana quebrada, e os amigos vêm ainda para acrescentar palavras sobre Jó, para mexer em suas feridas e agravar ainda mais. Tome cuidado, irmãos, para você não ser esse amigo. Alguém estiver sofrendo, irmão, leve palavras boas, leve palavras que levante quem está sofrendo. Não leve palavras como Jó recebeu, de acusações. Jó foi acusado, Jó foi condenado, enquanto Jó precisava de palavras que o levantava. Jó precisava, pastor Érico, de palavras que colocassem ele para cima, palavras de Deus que o levantassem, não que esmagassem ele mais ainda. E nós cristãos temos o dever, irmãos, de estender a mão para aquele que caiu, para aquele que está sofrendo, machucado. Nosso papel não é esmagar ainda mais a cana rachada. Olha agora, Jó 19, 21. Tudo pertinho aí, tá? Jó 19, 21. Olha o que Jó pede para os seus amigos. Jó 19, 21. Olha o que ele pede para os seus amigos aqui. É Jó falando, tá? Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Olha para mim aqui. Que sofrimento, irmãos. Jó, em todo o seu sofrimento, ele está sendo esmagado pelos seus amigos. E ele vai dizer: meus amigos, fazem assim, compadeçam de mim, se compadeçam de mim, porque a mão de Deus me tocou. Quer dizer, Deus deve estar me punindo, Deus deve estar sobre mim, me ferindo por algo, porque a mão de Deus me tocou. Mas vocês, ao invés de se compadecer de mim, não se compadecem. E Jó, como um grito de socorro, falou: meus amigos, compadeçam de mim, compadeçam de mim. Talvez você lendo isso não entendeu a dor de Jó aqui. Meus amigos, se compadeçam de mim, se compadeçam de mim, meus amigos. Jó lhe pede aqui para os amigos: não me julguem, não me condenem. Eu estou chorando aqui, irmãos, é como se eu sentisse, é como se eu sentisse o grito de Jó nesse versículo 21, quando ele fala assim: a mão de Deus me tocou, meus amigos, Deus está me ferindo. Mas o bom é que Deus fere, mas Ele sara. O mundo te fere e larga você ferido. Deus, Ele fere com propósitos. Deus fere para te curar depois. Deus fere, mas te cura. Então aqui eu sinto essas falas de Jó como um grito na alma de Jó, dizendo: meus amigos, compadeçam de mim. Ao invés, irmã Marlene, de virem com críticas, com julgamentos condenatórios, eu peço uma coisa para vocês, meus amigos: se compadeçam de mim, se compadeçam de mim. Olha o que Jó pede: que os amigos dele tenham compaixão dele.
Mas pelo contrário, os amigos dele acrescentaram mais dores, onde já havia muitas dores. Irmãos, eu nunca tinha lido esse versículo como estou lendo agora. É como se Jó estivesse aqui clamando e gritando isso para nós: compadecem de mim. É como se a alma dele gritasse. Talvez você está assim hoje também. Eu não quero julgamento, eu estou tão quebrado, eu estou tão mal, e eu quero uma palavra amiga. E eu vou te dar uma palavra amiga. Se a mão de Deus te tocou, ainda bem que é a mão de Deus. Não foi o diabo que te tocou, é a mão de Deus. E mesmo que a mão de Deus muitas vezes pode até ferir, a mesma mão traz cura e salvação. Então Jó aqui vai se lamentar pelos seus amigos, pedir uma coisa só: se compadeça de mim. Seus amigos vieram para consolá-lo, mas acabaram julgando Jó de ter pecado em Jó. Jó ter pecado. Eles pensavam que o sofrimento de Jó era um castigo pelos seus pecados. Não é assim, irmão, que esses neopentecostais agem, pastor Érico? Não é assim? Eu vou te explicar. Você entra em alguma igreja neopentecostal, você vai entrar lá, certo? Se você ficar enfermo, eles vão dizer assim, olha para mim, irmão, por favor. Eles vão dizer assim: você está em pecado. É ou não é? Se você está doente, enfermo, pegou um câncer, eles vão dizer: você está em pecado. Se conserte com Deus. Talvez não dizimou, talvez não ofertou. Eles não têm palavras de ânimo para você. Eles vão te condenar, eles vão te acusar, eles vão pisar na cana que já está esmagada. Tome cuidado com pessoas assim. O que eu acho mais triste aqui, uma das coisas mais tristes, é que os amigos de Jó tentaram responder para Jó, mesmo sem Deus ter respondido para Jó. Como assim? Por que Jó sofreu? Deus explicou para Jó? Não. Deus não deve explicação para ninguém. Deus não explicou para Jó o motivo dos seus sofrimentos. Mas mesmo sem Deus explicar para Jó, os amigos de Jó tentaram explicar para Jó. Mas nem Deus quis explicar para Jó. Então os amigos de Jó tentaram responder por Deus. Nunca tente responder por Deus, porque você nunca pode saber a mente de Deus, que é infinita, que é grandiosa. Nunca tente responder por Deus. O primeiro amigo de Jó, ele, em resumo, porque não dá tempo de ler tudo pelo horário, que é 7h30, ele insistiu assim, resumindo, se Jó fosse tão íntegro mesmo, ele não passaria por tantas tribulações. Entendeu ou não? Se ele fosse tão íntegro e reto com Deus, ele não passaria por tantas tribulações. Mas o próprio Deus falou que Jó é íntegro. Não importa o que os homens falam, o que importa é o que Deus fala. E Deus falou que Jó é um homem íntegro. E ele faz
no resumo das suas acusações, olha para mim, no resumo das suas acusações, ele vai falar assim, que se Jó fosse um homem mesmo íntegro, ele não estaria passando por tantas tribulações. O outro amigo de Jó, Bildade, ele lançou farpas em quem já estava ferido com suas acusações. Ele acusou Jó, ele condenou Jó sem piedade, até sobre a morte dos filhos de Jó. Então Bildade acusou Jó, sem nenhuma piedade, e fez insinuações sobre a morte dos filhos de Jó. Ele esqueceu o propósito, quer levar consolo ao ferido Jó. Zofar, resumindo também as suas acusações, ele estava afirmando que o sofrimento de Jó era um castigo imputado por Deus. Então, resumindo, esses amigos vieram e acusaram Jó de ter pecado. É por isso que seus filhos morreram. É por isso que agora ele está na mais extrema pobreza. É por isso que Jó agora está passando por inúmeros sofrimentos. É por isso que Jó está enfermo. Jó está doente. Jó não tem mais nada. É por isso, porque Jó pecou, Jó errou, Jó havia pecado escondido e oculto sobre a vida dele, sendo assim agravando ainda mais a gravidade de suas feridas. E Jó, diante das acusações dos seus amigos, ele fala assim, Jó 16, abra aí. Jó 16. Jó 16. Quem achou, diga amém. Vamos ler aqui, Jó 16, versículo 1 e 2. Então respondeu Jó, que era para seus amigos, tá? E Jó disse: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Só até aqui. Olha para mim aqui. Jó fala que seus amigos que acusavam a ele eram consoladores molestos. O que quer dizer isso? São pessoas que, ao invés de levar consolo, eles ainda agravam mais as suas dores. Então, esses amigos de Jó vão dizer a vocês, ao invés de vocês me trouxerem consolo, vocês agravam ainda mais a minha dor. Então Jó, diante das acusações, ele vai dizer para os amigos que, ao invés deles trazerem consolo para Jó, pelo contrário, eles são molestos, eles agravam ainda mais a dor de Jó. Quem está falando isso? Jó. Ao invés de vocês vierem e me derem conselhos bons, vocês são consoladores molestos, vocês ainda agravam mais as minhas dores com as suas palavras. Jó 16, 4, 5, leia comigo agora. Jó 16, 4 primeiro, Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma, ou amontoaria palavras contra vós, e menearia contra vós a minha cabeça. 5, antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Diga amém por isso. Olha para mim aqui. Jó propôs assim, se vocês, amigos, se colocassem no meu lugar, vamos trocar de lugar,
vocês estão passando a dor que eu estou passando agora. Vocês gostariam de ouvir tudo que eu estou ouvindo de vocês? Entendeu ou não? Meus amigos, vamos trocar de lugar. Vamos supor que vocês estão passando tudo que eu estou passando, Jó. Vocês gostariam de ouvir tudo que vocês estão me falando? Zombando de mim? E no 5 Jó fala, ó, não. Se trocassem de lugar, eu consolaria vocês com palavras boas. Olha o que Jó fala: se nós trocássemos de lugar, se fosse vocês que estivessem sofrendo, eu teria palavras consoladoras e boas para vocês. Vocês não têm para mim, mas eu teria palavras consoladoras para confortar vocês. Entendeu ou não? Jó quer dizer aqui, meus amigos, se eu tivesse no lugar de vocês e vocês no meu lugar, eu usaria a minha boca, a minha vida para consolar vocês. Mas vocês não, agravam ainda mais a minha dor. Então Jó mostrou que jamais ele teria a atitude que os amigos deles tiveram em acusar, em ferir quem já está ferido. Pelo contrário, Jó teria palavras boas. Olha para mim aqui, por favor, você entender. Olha para mim. Você pode achar que eu sou duro no altar pregando. Meu irmão, se você caiu no pecado, você sofreu, você vai conhecer outro Júnior. Porque eu aprendi a ter compaixão de quem está sofrendo. Eu jamais vou acusá-lo quando você cair, quando você estiver sofrendo. Jamais eu irei quebrar a cana que está rachada. Então Jó falou, meus amigos, troque de lugar comigo. Vocês não gostariam de ouvir o que eu estou ouvindo de vocês, mas se eu estivesse no lugar de vocês, a minha boca seria para levantá-los, para confortá-los. Eu quero usar, meu irmão, minha boca para te confortar e para te levantar. Amém? Quem entendeu até aqui? Mas agora chegou a hora. Deus, ele vê tudo, amém? Amém? Deus vê tudo. E Deus viu os amigos de Jó. Deus disse: Jó é íntegro, Jó é temente, Jó se desvia do mal. E Jó viu os seus amigos condenando, apontando Jó, acrescentando mais dor em suas feridas, ao invés de colocarem metiolate ou um remédio em suas feridas. Pelo contrário, faziam sangrar ainda mais. Deus viu isso, e agora Deus vai tratar com os amigos de Jó. Abra comigo em Jó 42. Jó 42. Quem achou, diga amém. 42, 7 e 8. Sucedeu que, pois, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz. Quem que é Elifaz? O primeiro amigo de Jó, que acabou condenando Jó. Então, a palavra do Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, os 3 amigos de Jó, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Só até aqui. Vou ler o 8 daqui a pouco. Olha para mim aqui.
Esses 3 amigos de Jó, a teologia deles era uma teologia barata. Eles, tentando adivinhar a mente de Deus e o que estava acontecendo com Jó, acabaram pecando contra Deus e contra Jó também. Então eles falaram de Jó coisas que eles não sabiam, nem de Deus. Eles não sabiam o porquê do sofrimento de Jó, mas parecia que sabiam. Então eles começaram a falar mal de Jó e também de Deus, por não saber o porquê do sofrimento de Jó. E olha só agora, versículo 8: tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Diga amém. Olha para mim aqui, por favor. Deus dá uma ordem agora para que os amigos de Jó levassem 7 bezerros e 7 carneiros para oferecer ao Senhor, e Jó ia orar pelos seus amigos, e Deus iria aplacar a sua ira sobre os amigos de Jó. Entendeu ou não? Jó disse assim, o que eles falaram, Jó, é loucura. Quer dizer, agiram como loucos, por tentar adivinhar o porquê do sofrimento de Jó. E Deus vai por bondade falar, pega 7 bezerros e 7 carneiros, leve até Jó, lá o meu servo, ele vai orar por você, e eu vou aceitar a oferta de Jó e a sua oração, para que não trate vocês conforme a loucura de vocês, porque vocês não falaram de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E eles fizeram o que Deus disse. Pegaram os animais, foram até quem? Foram até quem? Até Jó, para que Jó orasse por eles, e Deus perdoasse aqueles amigos de Jó. E olha agora, Jó capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Olha para mim aqui agora, por favor, que é o foco da pregação. Vou terminar já. Eu vou terminar no horário. Jó orou, Deus perdoou seus amigos e abençoou a Jó grandemente. Agora olha a lição aqui que eu quero passar para você. Esses amigos de Jó falaram mal de Jó, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas Jó faz o que por eles agora? Ora por eles. Ora por quem aqueles falaram mal dele. Então Jó vai orar por alguém que falou mal dele. Entendeu onde eu quero chegar? Entendeu? Eu vou te explicar melhor. Toma cuidado, irmãos, para você não falar mal de quem está orando por você. Olha que revelação na palavra. Talvez você está falando mal de alguém. E pastor, olha só isso. Só um exemplo, tá, pastor? Falando mal do pastor Érico, falando mal do pastor Júnior, da diaconisa. Mas na verdade nós estamos orando por você, para Deus abençoar você. Que vergonha para vocês.
eu não estou falando de você, falo para toda a igreja isso, está para o mundo inteiro. Quão vergonhoso é você falar mal de alguém que está orando por você. Já pensou? Você fala mal de alguém, essa pessoa está à noite orando por você. Senhor, abençoa essa pessoa, abençoa a família dela, abençoa a família dele, Senhor, né? Na madrugada chorando pela sua casa, chorando por sua família, chorando pela sua mãe que é ímpia, pelo seu pai que é ímpio, seu pai que não serve a Deus, sua mãe que não serve a Deus, chorando lágrimas à noite, acordando 3 horas da manhã para orar e chorar por tua casa. Aí você vai e fala mal. É vergonhoso isso. Cuidado para você não agir como os amigos de Jó. Jó orou por aqueles que falavam mal dele. Toma cuidado, irmãos. A revelação da palavra é essa hoje, a principal de todas. Cuidado para você não falar mal de quem tanto ora pelo seu pai ímpio, pela sua mãe que serve a deuses estranhos. Porque é o seguinte, Deus vai usar essas pessoas que estão orando para abençoar a tua vida. Assim como Deus, escute isso, assim como Deus abençoou essas pessoas pela vida de Jó, pela oração de Jó, Deus vai te abençoar também para a nossa oração. Então tome cuidado, irmão. Não, procure tomar cuidado para não falar mal de ninguém. Porque Deus me livre, não falar mal de alguém. E esse alguém está orando por mim. Já pensou? Aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assado, aquela pessoa também não sei o que lá. Essa mesma pessoa que eu estou falando isso, ela está acordando 3 horas da manhã para orar por minha casa, para orar pela minha esposa que está enferma no hospital, para que Deus aplaque a sua ira, né, da minha família que serve a deuses estranhos. Aqui a oração foi para que a ira fosse aplacada. Nós oramos para que Deus não derrame a sua ira sobre a tua casa. Lá tem pessoas que servem a Deus, e sim ou não? Servem as imagens. Nós oramos: Deus, tem misericórdia, não derrame a sua ira sobre aquela casa. Aí você vem falar mal dessas pessoas. Então essa é a palavra de hoje. Não ore, aliás, não falem mal de quem está orando por tua casa. Não fale mal de ninguém, quanto mais daqueles que estão orando por você. Amém? Entenderam a palavra de hoje? Pode aplaudir o Senhor Jesus.